Eu quero começar essa ministração lendo uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Uma vez alguém perguntou para ela: por que você fez opção pelos pobres? Ela disse: eu nunca fiz opção pelos pobres, eu fiz opção por Cristo, e Ele me enviou aos pobres. Madre Teresa de Calcutá, ela saía pelas periferias de Calcutá, em busca dos miseráveis, em busca daqueles desprezados pela sociedade, daqueles que estavam morrendo, e ela levava para um abrigo, para um lugar, e ali aqueles que estavam em fases terminais das suas vidas, ela dava a eles uma morte digna. Eu quero falar para você que tudo começa em Cristo. O nosso ministério, a nossa vida, a nossa casa, Ele é o nosso maior tesouro. O Evangelho, como já foi dito aqui, não é acerca de nós, é acerca de um Deus redentor, em busca do homem para trazê-lo de volta a si. Nós estamos num encontro de líderes. Aqui nós temos pastores, líderes de células, líderes até das suas próprias vidas. E eu quero trazer uma palavra talvez mais prática, talvez mais prática, mas sem desprezar aquilo que já foi ministrado desde a primeira palavra. O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo no capítulo 4, versículo 12 de 1 Timóteo: torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, na fé, no amor e na pureza. Torna-te padrão dos fiéis. Eu quero falar para líderes aqui nesta noite. O que torna alguém um líder, o que faz de um crente, digamos, normal, uma pessoa normal, de um líder, é quando ele sai da mediocridade, é quando ele sai da média. Talvez você diga, alguém pergunte para você: como vai você? Como você está? Talvez você responda: eu estou na média. Uma pessoa que está na média é uma pessoa de uma vida medíocre, é uma pessoa que está na mediocridade, é aquele que está vivendo por viver, é alguém que está sendo levado pela vida, alguém que ainda não descobriu o seu propósito de viver. E segundo o apóstolo Paulo, eu gosto de Paulo porque dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Ele escreveu 13 livros. Se você colocar num percentual, a gente vai encontrar 48% do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo quem escreveu. E hoje eu vou me ater somente nas cartas de Paulo. E o primeiro texto é esse de 1 Timóteo capítulo 4. Ele chega para Timóteo, que é um filho seu na fé. Ele diz: Timóteo, torna-te padrão. Timóteo era um pastor jovem. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, um jovem como eu, sessentão. Timóteo, pastor jovem. Ele diz: Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. E ele dá 5 linhas. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé, no amor e na pureza. Torna-te padrão. Como nos tornar padrão neste mundo tão terrível, neste mundo
numa sociedade pós-moderna. Eu estava vendo um gráfico, esse gráfico é de 1932 até 2024. Eu ia até preparar, mas não me atentei para isso. De 15 anos para cá, como mudou, a nossa sociedade mudou. Segundo a pesquisa do ano passado, hoje 60% das pessoas preferem estar online do que se relacionar, do que sentar à mesa. Antigamente a família, Deus era primeiro lugar. Hoje ir à igreja, eu não me recordo agora, mas está lá para o 8º, 12º lugar, não me recordo agora. As pessoas preferem estar online, como muitos estão agora, olhando os seus Instagrams. Como nós mudamos. E qual a igreja que vai alcançar esta geração? A igreja em pleno século 21, não é parede preta, não são luzes, não é nenhuma fumaça, isso tudo é periférico. Mas é quando nós tivemos a centralidade de Cristo em nossas vidas, é quando nós entendemos realmente o que é o Evangelho. Sabe, irmãos, eu me converti há 87, vou fazer agora, se eu não me engano, 38 anos de crente. Até as nossas músicas mudaram. O homem foi colocado no centro das canções. O homem foi colocado nos centros. Ele me ama tanto. Músicas que massageiam o nosso ego. Músicas que foram colocadas, que temos que avançar, conquistar, colher. E o pecado foi deixando de lado. O pecado foi se tornando algo normal. Eu lembro que quando eu namorava com Marilza, namoro até hoje, para você que está com interrogação na cabeça, e namoro muito. Mas eu lembro que quando eu fui para Jesus e ela não quis, e tivemos que romper, porque Marilza sabe, Marilza é o grande amor da minha vida, mas eu não troco Jesus por Marilza, e ela sabe disso. Eu lembro que quando nós terminamos, que voltamos já com o propósito de nos relacionar para um casamento, eu ia levar a Marilza em casa, irmãos. Eu chamava o irmão para ir comigo, com medo de pecar. Tinha um irmão que eu falava, naquela época eu tinha uma bicicleta Monarch azul, lembro até hoje. Mas eu ia levar a Marilza a pé na casa dela. Eu falava, irmão, vamos. Ele ia 100 metros, 50 metros atrás de mim. Por que eu fazia isso? Com medo de pecar. Hoje se tornou normal namorados cristãos, no agarra-agarra, no pega-pega. Não é normal. Casar virgem, para quê? Nós perdemos o temor. Eu fui pregar numa reunião de pastores aqui numa cidade próxima, me chamaram para pregar. Eu pensei comigo, o que eu vou pregar para pastor? Marilza foi comigo, não foi? Eu falei, eu vou pregar Jesus. Irmãos, eu preguei sobre Jesus e eu falei para aqueles pastores, irmãos, onde foi que a gente esqueceu Jesus? A gente prega de tudo nos nossos púlpitos e esquecemos de falar o pecado. Irmãos, aquele culto naquela manhã terminou, pastores abraçados, chorando, pedindo perdão um para o outro.
E eu fiquei parado só olhando para aquilo, falei, meu Deus, não fui eu não tenho condição para isso, foi o teu Espírito. Nós só precisamos, queridos, da palavra, o Evangelho, ele transforma as nossas vidas. O Evangelho tem um poder de mudar o coração do homem. Só que hoje nós olhamos para uma igreja Nutella, líderes Nutellas, que brincam ainda de serem líderes, brincam com o pecado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, 25 a 27, ele diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Nós poderíamos ficar aqui neste versículo falando sobre as qualificações de um líder, mas ele diz: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Já foi 20 minutos, o Wagner? Wagner, já foi 20? Se você está com a sua Bíblia aberta, sublinho aí: reduzo a escravidão. Me lembrei de uma palavra, de uma frase de Agostinho. Ele diz assim: torna-me teu escravo, só então eu serei livre. Torna-me teu escravo, só então eu serei livre. Enquanto o mundo está lutando, enquanto o mundo está se perdendo, enquanto o mundo está se destruindo, a igreja precisa viver o Evangelho centrado em Cristo. A igreja precisa orar. Irmãos, a reunião mais vazia nas igrejas são as reuniões de oração. Era para ser diferente. A gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo para orar. A gente canta sobre oração, a gente lê, a gente tem literatura sobre oração, a gente lê livros sobre oração, mas a gente não ora, porque nos falta fascínio pela beleza de Cristo. Sabe qual é a minha oração? Deus conhece e fala: Deus, me dá cada vez mais desejo de orar, de te buscar, de ler a tua palavra. Tem crente, pasmem, não daqui da nossa congregação, mas de outras. Tem crente que vira o ano e não lê a Bíblia por inteira. Você acredita, irmão? Diga para o seu irmão: você acredita, irmão? Tem crente que passa o ano todo e não lê a Bíblia toda. Eu lembro, uma vez eu perguntei para minha filha Raíza, a gente estava, acho que no meio do ano. Falei: Raíza, como é que está a tua leitura da Bíblia? Papai, estou terminando. Falei: uai, como? Já estou em Filipenses. Não, eu estava já para lá de Filipenses. Falei: que bênção, Raíza. Eu estou ainda em Salmos. Tu já está em Filipenses, tu já está no livro tal. Não, que esse ano eu comecei em Filipenses. Falei: ah, entendi. A gente passa o ano todo e não consegue ler a Bíblia, irmãos. Será que é falta de tempo? A gente não ora. Graças a Deus nós temos um remanescente aqui, semana após semanas, todos os dias às 5:30 da manhã tem oração. Perguntaram certa vez para George Miller,
George Miller estava acamado já à morte. Para você entender, George Miller, ele leu a Bíblia mais de 250 vezes. Por 50 vezes ele leu a Bíblia de joelhos. E ele estava acamado à beira da morte. E perguntaram para George Miller: o que você gostaria de fazer nesses últimos dias de vida? Ele diz: ler mais a Bíblia, pois conheço pouco ainda da beleza e da excelência de Cristo. Será que isso não mexe conosco? Será que isso não nos arremete a buscar mais de Deus? Buscamos satisfação em tantas coisas. A gente posta um stories e vai lá para ver quem viu. Não é só comigo que acontece isso. A gente posta uma foto e vê quantas curtidas a gente teve. A gente até pesquisa qual o melhor horário para postar, para ter mais curtida, como se isso fosse mudar as nossas vidas. E ficamos perdendo tempo em coisas que não edificam. Tornar escravo de Cristo. Bispo, acho que foi o Brandon, foi o Felipe que falou o verbo doulos. Quem foi? Felipe. Doulos é usado poucas vezes no Novo Testamento. Em Filipenses, quando Paulo começa a carta, ele usa o verbo doulos. No grego quer dizer escravo. Se eu não me engano, é somente usado 4 vezes no Novo Testamento, que é a palavra servo. Mas lá em Filipenses, Paulo diz assim: Paulo e Silas, doulos, escravos de Cristo. Reduz o meu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando Paulo olha para Timóteo, também para a igreja de Corinto, quando ele diz: eu corro não sem metas, eu dou socos no ar, não como desferindo socos no ar, porque há uma carreira, há um caminho a percorrer, há um caminho a trilhar, há uma estrada, e essa estrada é Cristo. Cristo, ele não precisa ser o primeiro lugar da sua vida, ele tem que ser o centro da sua vida, o centro do teu relacionamento, o centro das tuas finanças. Por que tem muito crente que é infiel no dízimo? Porque Cristo não é o centro da sua vida. Ainda ele está numa guerra entre Mamon e Cristo. Porque quando Jesus trata das finanças, ele diz que há 2 senhores, e ele trata não uma entidade romana, um imperador romano, não. Ele diz: o dinheiro é um Deus na vida de alguém. E ele diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tem muito crente que ele não entrega dízimo, é porque há uma briga, há uma guerra ainda. Ele ainda não foi afeiçoado por Cristo. Então, ele não se rendeu, não se entregou. O seu caráter ainda não foi transformado. Por isso que ele ainda mente lá fora para fazer negócios. O carro está fundindo o motor, mas ele diz: o motor é 0. Ele mente ainda lá fora. É aquela mentira do gasto que vai levá-lo para o inferno. Ah, querido, como Deus precisa trabalhar em nós, como Deus precisa trabalhar no nosso caráter, como Deus precisa ferir o nosso coração,
com a sua palavra. Como o Espírito Santo precisa trabalhar mais em nós, para nos despertar, para orar, para buscá-lo de todo o nosso coração. Romanos 12:12, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, aqui está na NVT, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na NVT ele diz: suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. E essa é a verdadeira forma de adorá-lo. É como foi pregado aqui: estou cansado, mas eu vou orar. Estou cansado, mas eu vou ler a Bíblia. Estou cansado, mas eu vou oferecer esse momento de cansaço para o meu Deus. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança na mente, no vosso modo de pensar, uma metanoia, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. A mudança começa na mente. A mudança precisa começar na nossa mente. A palavra vem aqui primeiro na nossa mente, mas ela precisa descer para o nosso coração, para que haja uma transformação. E aqui ele diz: rogo-vos, eu estou lendo eu só decorei na atualizada, rogo-vos, pois, irmãos. Ele clama para que ofereceis, fala de uma rendição, uma entrega. Muitas vezes a gente entrega as nossas vidas parcialmente. Senhor, vou entregar isso aqui, mas fica segurando na ponta do cordão. Se der errado, eu puxo de volta para mim. Me lembrei de uma frase de Martin Luther King. Ele diz: eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo. Quer conservar o teu ministério, quer conservar o teu casamento, quer conservar a tua vida, quer conservar tudo, não quer perder nada, entrega tudo a Deus. Entregue a Ele. Entregue a Ele. Tudo que eu coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo. Entregue a Ele. Capítulo 12, Paulo diz que é necessário uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. E eu estou indo para o final, e eu digo que tudo isso só é possível se houver uma contemplação. Cláudia, eu preguei esse versículo aqui acho que uns 3 cultos ou mais. 2 Coríntios 3,18, eu coloquei na versão NVT, que traz um entendimento bem claro. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Ah, querido, todos nós que tivemos nosso rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória de Deus, e esse espelho reflete a glória que nós contemplamos como espelho, ela reflete em nós. E Paulo diz que esse reflexo, que esses raios da glória nos transformam gradativamente, processualmente, a imagem daquele que é perfeito, para que
nos tornemos parecidos com Ele. O alvo de Cristo, o alvo de Deus, é que eu e você nos pareçamos com Ele, no nosso caráter, nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos. Paulo diz em Filipenses 4:8: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, se algum louvor existe, se existe alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Somente a contemplação vai trazer uma transformação nas nossas vidas. Eu li um livro recente, no ano passado, final do ano. Terminei de ler um livro chamado Chega de Regras, Larry Crabb. Li também um livro junto com esse, logo após esse, O Discipulado Começa com Contemplação. E tanto Larry Crabb como Samuel Whitefield, ele diz que não tem como você discipular alguém se essa pessoa ela não contempla Cristo. Se nós queremos que uma pessoa seja transformada, a gente não tem que ficar dando regras para essa pessoa. Aliás, antes da gente converter, eu pelo menos pensava que, falava assim, quando eu for para a igreja, se um dia eu for crente, eu pensava comigo, deve ter lá o que pode e o que não pode, escrito, com letras garrafais. Mas depois que a gente percebe que não é acerca disso, é acerca de contemplação. É quando, como diz Agostinho de Hipona, é quando a palavra nos fere. Ele diz: eu fui ferido pela tua palavra, feriste o meu coração pela tua palavra, desde então eu te amei. Se a palavra não nos ferir, se a palavra não entrar na nossa alma, no nosso coração, é como você cobrar fruto do Espírito de quem não nasceu de novo. É perda de tempo. Eu lembro que há alguns anos atrás o irmão do altar veio me procurar para conversar, estava passando por um momento difícil. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: como é que está a tua leitura da Bíblia? Ele disse: eu não gosto de ler a Bíblia não. Falou assim na bucha. Eu peguei na mão dele e disse assim: vai com Deus, eu não tenho tempo para perder com você. Falei para ele na bucha. Porque como você vai aconselhar alguém que é crente do altar, mas diz que não gosta, quem não gosta de ler a Bíblia não gosta de Cristo. Porque, como diz nosso amigo Ricardo Massai, se você torcer a Bíblia, sangra. Porque aqui é um Deus que sangrou por nós, um Deus que morreu por nós. Ricardo Massai é assim meio doido, mas ele tem umas frases que, uns ensaios que pregando a gente capta. Eu lembro que ele ministrando para nós, ele diz assim: uma coisa é um grande discurso, outra coisa é um grande amor. De nada adianta eu estar aqui, dar um belo de um discurso, falar coisas bonitas, falar de ciências de interpretação de Bíblia, falar de teologia, mas não for ferido por Cristo, vai ser mais um discurso vazio, vai ser mais palavras jogadas ao vento. É necessário que sejamos feridos por esta palavra. É necessário que entendamos que sem Cristo nós estamos perdidos. Sem Cristo nós não temos direção. Sem Cristo nós não temos história, porque a nossa história é só através de Cristo. Sem Cristo nós estamos perdidos. Eu disse há algum tempo aqui que não se assuste se você chegar no céu e encontrar Napoleão Bonaparte.
Os livros de história não vão dizer isso que eu vou dizer para você. Napoleão, ele foi levado para a ilha de Santa Helena. Se você pegar o mapa, o globo, a ilha de Santa Helena é um pingo no meio do Pacífico. Se você abrir o Google Maps, você tem que abrindo para você localizar. Ela fica a 3.000 quilômetros da costa brasileira e 2.000 quilômetros da costa africana. Napoleão foi levado aos 45 anos, o grande imperador Napoleão Bonaparte. Ele foi levado para aquela ilha de Santa Helena, e ele morreu aos 51 anos. Mas os 6 anos que Napoleão ficou exilado naquela ilha, ele começou a ler a Bíblia, ele começou a se importar com as coisas do reino de Deus. E ele chega um momento da sua vida que um soldado que estava acompanhando ele disse: olha, eu estou aqui, o grande Napoleão está aqui esquecido, está aqui fadado à morte. Daqui a pouco meu corpo será jogado pela terra e será comido pelos vermes. Mas quando eu penso acerca de Cristo, um homem que há 2000 anos recrutou milhares e milhares de homens e mulheres, sem levantar uma arma sequer, somente pregando o amor, até hoje é lembrado e reverenciado. E eu aqui estou morrendo, esquecido nessa ilha. E ele diz também: a Bíblia não é um livro qualquer, é uma criatura viva, que se levanta e se opõe contra tudo aquilo que é contrário a ela. Ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a buscar esse Cristo das Sagradas Escrituras. E eu estou caminhando para o fim. Esse texto, nós somos transformados gradativamente. Quando você olha, a Bíblia fala que a fé, a gente acessa coisas, a gente acessa níveis espirituais, mas a glória, quando nós acessamos a glória, nós somos transformados de glória em glória. Esse tempo que você está aqui, desde as 4:30 da tarde, eu creio que mais um pouco da glória de Deus foi sendo liberado sobre a sua vida. De glória em glória nós somos transformados, de glória em glória nós nos tornamos gradativamente, vamos nos tornando parecidos com Ele. Sabe, Rodrigo, a Nayara vai olhar para você e falar assim: olha, Rodrigo, hoje você está Jesus puro. Você era tão difícil, Rodrigo, mas cada vez mais você está sendo Jesus na minha vida. As pessoas vão olhar para nós e vão falar: puxa, você não abre a boca, você não fala nada, mas eu sinto uma paz tão grande ao estar perto de você, porque é Jesus na tua vida, Cristo em nós, a esperança da glória. E eu concluo falando as palavras de Samuel Whitefield. Ele disse: ver Jesus transforma as nossas vidas. Somos transformados à medida que o contemplamos, somos transformados à medida que o admiramos, à medida que somos afeiçoados pela sua beleza. Se você está aqui, mas ainda não foi ferido por esta afeição por Cristo, que o nosso término aqui nesta noite seja a tua oração dizendo: Senhor, eu quero ser ferido por esta paixão, por esta palavra, porque como alguém já disse aqui, aquilo que amamos nós priorizamos, aquilo que temos prazer nós tiramos tempo para isso.
aquilo que temos afeição, é aquilo que nos atrai, aquilo que nos arrasta, aquilo que nos leva. Eu falo hoje em mim, falo sem nenhuma soberba, mas eu não fico um dia sem ler a Bíblia. Se eu ficar, me faz falta. Marilza sabe, isso aqui me faz falta. Eu viajo no início do ano, a primeira coisa que eu pego para colocar nas minhas bagagens é a minha Bíblia. Eu não viajo, irmão, posso estar na praia, mas eu não desgrudo dessa Bíblia aqui. Ah, mas eu tenho no celular. Não, mas eu gosto dessa aqui, que eu risco, eu marco, eu escrevo. O nosso problema não é falta de Bíblia. Temos em todas as traduções que nós imaginarmos, a gente tem. Temos nos aplicativos, em nossos celulares, temos disponíveis nas livrarias. O problema não é falta de Bíblia, é falta de fome. Nunca foi falta de pão, é falta de apetite. Porque quando nós temos fome por esta palavra, não importa se é meia-noite, não importa se é na madrugada, eu vou estar buscando Cristo em todas as linhas das Escrituras. Assim como Spurgeon disse para um aluno seu: meu filho, assim como em toda a Inglaterra tem uma estrada, assim como toda cidade da Inglaterra tem uma estrada que a gente chega em Londres, assim é todo o verso das Escrituras, tem uma estrada que nos leva a Cristo. A Bíblia é sobre Cristo, a Bíblia é sobre Jesus, é tudo sobre Jesus. Vamos ficar de pé e eu concluo falando uma frase de A.W. Tozer. Ele diz que a cada dia que passa nós nos tornamos parecidos com aquilo que amamos. Grave isso: a cada dia que passa nós nos tornamos parecidos com aquilo que amamos. Eu convido você para sair do seu lugar, todos. Vamos tomar este espaço aqui à frente. Está até mais quentinho do que aí nas cadeiras. Aleluia. Aleluia. Aleluia.